nome da pregação de hoje é sobre o cego Bartimeu, porque eu não consegui pensar num nome melhor. Mas é sobre ele. Vamos ler? Lucas 18, 35. Quando chegava a Jericó, Jesus, obviamente, havia um cego sentado, que mendigava à beira do caminho. Ouvindo passar a multidão, o cego perguntou de que se tratava. Disseram-lhe que Jesus, o Nazareno, ia passando. Então, ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E os que iam à frente repreendiam-no para que se calasse. Ele, porém, gritava ainda mais: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus então parou e mandou que o trouxessem. Quando ele chegou, Jesus lhe perguntou: que queres que eu te faça? E ele respondeu: Senhor, que eu volte a ver. Disse-lhe Jesus: vê, a tua fé te salvou. E lá em Mateus, o texto diz que Jesus, ao ver o homem cego, mendigando, o texto diz que Jesus ficou condoído. A expressão aqui, condoído, em grego é movido pelas entranhas, ou seja, profundamente tocado. Jesus ficou profundamente sensibilizado pela situação de miséria e de angústia daquele homem. Verso 43, na mesma hora, ele recuperou a visão e, glorificando a Deus, foi seguindo Jesus. E vendo isso, todo o povo dava glória a Deus. O que a gente tem aqui é um homem cego, e não apenas cego, mendigo. Provavelmente, a sua pobreza tivesse a ver com a sua cegueira, que o impossibilitava de fazer inúmeros serviços. Provavelmente, não sabemos, mas enfim. Pobre e cego. A gente não sabe se ele foi cego desde sempre, como o rapaz de João 9, que era cego desde a nascença, desde seu nascimento. Mas, de qualquer maneira, era alguém que não conseguia mais identificar a sua filha, a não ser pela voz. Era alguém que não sabia mais o que era o privilégio de ver o sol nascendo. Era alguém que não tinha mais o privilégio de olhar o horizonte e ver o infinito do mar, olhar as cordilheiras, as montanhas. Ele não sabia mais o que era isso. Ele não sabia mais. Ele era cego. E ele era também mendigo, desprovido do mínimo e do básico para existir. Mas eu não quero falar somente dessas limitações que já são profundas. Eu quero mostrar hoje que o homem, abandonando Deus, ele se tornou cego e mendigo, ainda que esteja de olhos abertos e com muito dinheiro no banco. E essa é a situação atual do mundo, de miséria profunda, de cegueira total. E só Deus pode desfazer essa cegueira. Só Deus. Nenhum homem pode lidar com isso. Com a miséria da alma humana. Com o fato de que os homens, mesmo vendo, não enxergam. Nenhum filósofo pode ajudá-los. Só Deus. É algo que só Deus pode fazer. Eu quero começar lembrando vocês de que um dia os discípulos de João Batista foram até Jesus. E eles estavam meio em dúvida. Porque João Batista havia anunciado que Jesus era o Messias. Mas João Batista estava preso. Os discípulos, então, de João, enviados por João, foram até Jesus perguntar. João manda perguntar: o Senhor é mesmo o Messias ou devemos esperar outro? Qual foi a resposta de Jesus? Os cegos veem, os coxos andam, e os pobres recebem o Evangelho. Se eu sou o Messias, aqui está uma evidência, uma prova de que eu sou o Messias. Os cegos veem. Por quê? Porque lá em Isaías havia essa profecia. Eu, o Senhor, te chamei em justiça, tomar-te-ei pela mão e te guardarei. Tomar-te-ei quem? Tomar o Messias na mão. E te farei mediador da aliança com o povo e luz para os gentios, para abrires os olhos aos cegos, para tirares da prisão o cativo e do cárcere os que jazem em trevas. Muito mais do que curar um cego em específico, ele veio para tirar o homem da cegueira espiritual,
da estupidez, porque em última instância é isso. A cegueira na Bíblia é uma linguagem figurada para descrever a estupidez, a ignorância. E é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje, que a humanidade, ela é cega, ainda que veja, que a humanidade, ela é pobre, mesmo que tenha muito dinheiro no banco. E eu quero mostrar para você que eu e você, nós precisamos de Deus, que as circunstâncias das nossas vidas, há algumas circunstâncias das nossas vidas, que ninguém pode nos ajudar, que ninguém pode fazer nada, que a gente precisa aprender a depender de Deus, que a gente precisa aprender a clamar a provisão de Deus, o sobrenatural de Deus, e a gente precisa fazer isso constantemente. Seja em relação a um marido incrédulo, que talvez você fala, ele nunca vai se converter, seja em relação a talvez a sua vida financeira, seja em relação a ter filhos que você fica com medo, não importa, nós somos como esse cego Bartimeu na beira do caminho, precisando de um milagre. Em nós mesmos não temos recursos, não podemos enxergar nada. Nós precisamos de Deus nas nossas vidas. Nenhum homem pode nos socorrer. E quando os homens estão socorrendo, na realidade é Deus usando os homens. Em primeiro lugar, então, a situação do homem de cegueira e miséria. Essa é a situação do homem. Essa é. Antes da Revolução Industrial, o historiador Leandro Narlock descreve um cenário muito sombrio. Os homens não davam nomes aos seus filhos na Inglaterra. Por quê? A taxa de crianças que morriam, a mortalidade infantil, era altíssima. Por isso, para não se apegar às crianças, eles não davam nomes aos filhos, eles esperavam para as crianças vingarem. E aí então, eles davam nomes aos seus filhos. A pobreza era atroz. Era profunda. Era profunda. Hoje, a pobreza ainda existe. Obviamente existe. Mas a maioria de nós que se descreve como pobre, de fato não é. De fato não é. Não é. Nos consideramos pobres porque nos comparamos com aqueles que são muito ricos. Você pensa, eu sou pobre porque eu não tenho um iPhone. Mas não é essa a medida de pobreza na Bíblia. Paulo diz, tendo que comer e beber e vestir, estejais contentes. Lá na Inglaterra, antes da Revolução Industrial, pobreza era o seguinte, gente, é não ter o que comer. É ter que falar para o filho, vai dormir, porque aí o barulhinho do estômago, ele se acalma. Era isso. Os níveis de riqueza no mundo hoje são absurdos. Mesmo em nosso país, que não é um país de primeiro mundo. Veja aqui na nossa região, quantas pessoas aqui passam fome. Essa é a linguagem bíblica de pobreza. Essa é a linguagem bíblica de pobreza. Theodore Dalrymple, ele fala que hoje um britânico médio, vive infinitamente melhor do que um rei, um monarca absolutista francês de épocas passadas. Essa é a situação atual. Em 1800, uma viagem de navio da Inglaterra até a Índia demoraria 7 meses. Hoje, 8 horas. 8 horas. 8 horas. As comodidades são enormes. Enormes, enormes. Todavia, mesmo morando em um palacete, parece que todos os homens são como este aqui, o cego Bartimeu, mendigos. O corpo deles está num palacete, mas a alma em uma choupana, em um casebre. A alma deles vive em frangalhos, em miséria. Veja se eu não estou certo. O suicídio é a segunda causa de morte entre jovens. Como eu citei para vocês quinta-feira, ou quinta-feira passada, Irlanda e vários outros países europeus extremamente ricos, Canadá, o Canadá na América do Norte, enfim. Vários países ricos são líderes em consumo de antidepressivos e ansiolíticos. Parece que toda a riqueza e comodidade do mundo não tem tirado a alma deles da favela. Não tem, não tem. Eles não apenas estão infelizes, os homens não apenas estão infelizes, como eles estão em trevas. Eles acreditam em coisas absurdas. É pior do que uma criança que acredita em Papai Noel.
São homens que acreditam, mesmo olhando. É a negação óbvia da realidade, da percepção sensorial. Eles olham, eles estão vendo um homem, mas eles dizem, tem uma mulher ali. Eu não consigo pensar em algo tão estúpido ao longo da história humana, como a ideologia de gênero. Eu já li tudo que você puder imaginar. Eu não consigo pensar em algo tão estúpido. Tão estúpido. Tem um homem ali, mas eles dizem, não, mas é uma mulher. É uma mulher. O darwinismo, eles creem nisso. Eles creem que a gente tem uma tia aí que é a tia chita. Que a gente tem um parentesco com um primata. Que, de algo do tamanho da cabeça de um alfinete, ali estava contido a energia, o tempo, o espaço, a matéria, tudo. Isso se expandiu e esse caos, a explosão, trouxe a ordem. Eles creem nisso. Creem nisso. E creem a tal ponto que um dia eu fui fazer uma live com uma pessoa e eu falei sobre isso. E essa pessoa cristã falou, não, melhor a gente não falar desse assunto. Não vamos falar desse assunto, esse assunto vai trazer complicação para mim. Ou seja, até o crente tem vergonha de falar, isso é um absurdo, isso é mentira. Esse é o nível de trevas em que nós nos encontramos. O homem se tornou cego e mendigo. E só tem um que pode salvá-lo. É Jesus Cristo. Meu segundo ponto é que a miséria humana é consequência do pecado. Em João 9, um cego de nascença era o centro da história naquele momento. Ele era o personagem ali principal. O cego de nascença levantava a seguinte dúvida. Os discípulos perguntaram, quem pecou para que ele nascesse assim? Ele ou os pais? E Jesus responde, ninguém. Isso aí aconteceu para que nele se manifestasse a glória de Deus. Ora, quando Jesus fala ninguém, Jesus não está querendo dizer que a cegueira não é consequência do pecado. É claro que é. Não era consequência de um pecado direto. Mas a cegueira é consequência do pecado. Afinal de contas, antes de Adão pecar, não havia cego. Antes de Adão pecar, não havia cardos e abrolhos no mundo e nem cânceres e tumores em nós. Não havia. Tudo era perfeito. A água não afogava. O ferro não feria, o fogo não queimava. Não havia cardos e abrolhos, não havia espinhos e doenças em lugar algum. As doenças, as desgraças, ainda que não por conta de um pecado direto, como por exemplo também com Jó. Jó não sofreu por conta de um pecado direto específico, mas sim, ele sofreu por conta do pecado. Tanto é que quando estivermos na glória, não haverá isso de doença para Deus nos tratar, para que Deus manifeste a sua glória. Por quê? Porque todo o pecado será eliminado. Então, ainda que de forma indireta, a cegueira era consequência do pecado, assim como a velhice. Nós envelhecemos e ficamos com dores, ficamos mais fracos. Está vendo? Estamos sujeitos aos efeitos do pecado, que é uma espécie de anormalidade. É uma espécie? Não, é uma anomalia. Não envelheceríamos quando Adão estava no jardim do Éden. Antes de Adão comer, não havia velhice. Ou você acha que no céu vai ter velhinho lá? Não. Seremos homens perfeitos, cheios de vigor. A própria velhice, portanto, é uma consequência do pecado. Envelhecemos. Gente, quem é que lembra quando eu tinha cabelo? Vocês lembram? Tá vendo que é claro que é o pecado, gente? Tá aqui, ó. Isso aqui é horrível, isso aqui. Muito ruim. Portanto, as doenças, ainda que não por consequência direta de um pecado específico, é claro que elas são consequências do pecado. A gente está vendo aqui, então, as consequências do pecado na vida daquele Bartimeu. Ele estava em Jericó. Lembra dessa cidade lá em Josué 6? Deus manda que o povo grite, a cidade cai, os muros da cidade vão para o chão. E Deus diz o seguinte, maldito aquele que reconstruir essa cidade. Quando lançar o fundamento, o filho mais velho vai morrer. Quando terminar a obra, o filho mais novo vai morrer. Você imagina? Todo mundo, toda civilização, todo o nascimento de um povo, tem sempre um mito fundador. Que mito fundador? Passamos o Mar Vermelho. E no caso não é mito não, ali é verdade. Mas Roma. Como foi Roma? Rômulo e Remo, foi lá, mamava na teta, não sei o quê, lembra? E tudo isso para dar aquele caráter
de grandiosidade. Os franceses, as guerras com os ingleses, Joana d'Arc, fez parte do imaginário e da identidade daquele povo. Tudo para dizer, está vendo, olha como a gente nasceu, uma menina venceu a batalha para a gente, está vendo, Deus está com a gente. Todos os povos têm esses mitos fundadores para conferir identidade, força, coragem a eles. Olha a fundação de Jericó, gente. Olha que bênção. Como que a gente nasceu? Conta para nós. Totalmente amaldiçoado. Quando o nosso líder, fundador, nosso pai fundador fundou a nossa cidade, o filho dele morreu. Os filhos dele morreram. Era uma cidade que era símbolo de maldição. Símbolo de maldição. E, obviamente, o que o texto do Antigo Testamento declara é que aquelas cidades estavam sofrendo essas justiças de Deus por conta de seus pecados. Quando a gente olha na Bíblia, a queda das nações, a miséria das nações, a resposta é sempre uma só. É porque os homens abandonaram a Deus. Os homens abandonaram o Senhor. Pense, por exemplo, na história de Israel. 10 pragas lá no Egito. Eles viram aquilo. Moisés abria a boca, algo acontecia. Moisés toca no mar, o mar se abre. Moisés ora, Deus traz carne através de codornizes. Milagres e milagres e milagres. E diz o texto que mesmo assim, eles não creram. Mesmo assim que boa parte deles não creu. Não creu. E o texto explica. Coração duro. Eles tinham um coração duro. Depois de verem todos esses milagres, o texto diz que eles reclamavam e ficavam com saudade do Egito. Pode isso. Eles apanhavam lá no Egito, eles eram escravos lá no Egito, e aí eles falavam, agora eles eram livres. E eles diziam, era bom lá com o faraó. Olha que coisa. Olha também a história quando Israel entra em Canaã. Isaías descreve um desses períodos. Ai desta nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores, abandonaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás. Malignos, raça pecaminosa. E Isaías continua. A sua terra está cheia de prata e de ouro, e não tem conta os seus tesouros. Também está cheia de cavalos, e os seus carros não têm fim. Eles eram ricos. Mas ele continua. Também está cheia a sua terra de ídolos. Estava cheia de ouro e cheia de ídolos, mostrando que nem sempre porque alguém tem dinheiro ou riqueza, significa que esse é o símbolo máximo de que ele é uma bênção. Aquela nação é poderosa, então Deus está com ela. Não, essa nação aqui era poderosa, era muito rica, e Deus não estava com eles. Deus não estava com eles. Por quê? Porque eles estavam em pecado. É por isso que a humanidade hoje está como está, como aquele cego na beira do caminho. Eles podem ter muito ouro, os europeus podem ter muito ouro, mas a alma deles está em frangalhos. Eles são cegos, eles acreditam em besteiras, em coisas estúpidas, completamente estúpidas. E por quê? Porque em Romanos Paulo diz assim, por haverem abandonado Deus, Deus os entregou a uma disposição mental reprovável. Ou seja, Deus os entregou à estupidez, porque eles rejeitaram o Senhor. Ele via, cego, mas ele viu. Ele viu Jesus como Messias. Porque ele fala assim, Jesus, filho de Davi. Isso aqui tem a ver com as profecias do Antigo Testamento. Lembra quando Deus prometeu isso para Davi? Lembra lá em Isaías, quando o profeta Isaías falou que da descendência de Jessé iria se sentar um no trono e iria governar para sempre. Ora, é óbvio que ele não estava falando de um filho natural de Davi, porque nenhum homem pode governar para sempre. Ele estava falando de Deus, ele estava falando de Jesus, do Messias. É claro que Isaías estava falando sobre isso. Um da linhagem de Jessé vai sentar no trono e vai governar para sempre. Para sempre. Por isso, em Israel, eles sabiam, o Messias virá da casa de Davi. Por isso, um título messiânico era este, filho de Davi. Mas sabe o que é interessante? Os fariseus, eles tinham a Bíblia, gente. Você tem que se lembrar que naquela época não havia a prensa. Gutenberg não havia inventado a prensa ainda. Era caríssimo produzir uma cópia de um livro. Escribas o faziam, mas era trabalhosíssimo. Trabalhosíssimo. Quase ninguém tinha, até gente rica tinha dificuldade. Ter livros era caro.
Era caro. Os fariseus, os líderes judaicos, eles tinham acesso. Eles tinham. Mesmo assim, mesmo vendo, eles viram, várias e várias vezes, eles estavam lá, vendo Jesus operar os milagres. Mas nem assim eles viram que Jesus era o Messias. Mas esse cego, o mendigo, viu. Esse cego, que não tinha recurso para ter uma Bíblia em casa, ele creu na palavra de Deus. Esse cego, que não viu os milagres de Jesus, ele viu. Ele viu que Jesus era o Messias e buscou em Jesus a salvação para a sua vida. E buscou em Jesus a cura para a sua enfermidade. Isso mostra para mim e para você que não é verdade. Não é verdade que a fé cristã é fruto apenas dos mais espertos e dos ricos. Não é verdade. Está acessível a qualquer um. Um dia, eu ouvi um cara falando assim, ó. Ele dizendo que um intelectual estava se convertendo ao catolicismo. Aí, esse cara disse assim, tá vendo? Tá vendo aí? Se um cara inteligente está se convertendo ao catolicismo, isso é uma grande evidência de que o catolicismo é a verdade. E aí eu comentei lá, nesse videozinho dele. Falei, olha, nunca lestes? Nunca lestes? Graças te dou, Pai, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e revelaste aos pequeninos. Esse cego é este pequenino, sem recurso, sem dinheiro, sem visão. Mas ele viu, ele enxergou. Ele enxergou, assim como você que está aqui agora. Você enxergou, você viu, você entendeu. Ele é o Messias. Ele é aquele que foi prometido. Ele é a esperança de todos os homens. Ele é aquele que venceu a morte. Ele é aquele que falava com a tempestade. Ele falava com ela, aquietai. Ele dava ordem para ela. Ele é aquele que falava com a morte. Ele dava ordem para a morte. Acabou. Está encerrado. Levanta, Lázaro. Vem para fora. Você viu isso. Diante de toda nossa limitação em todos os sentidos, você viu. Aquele homem também. Terceiro, ele não se incomoda com a multidão. Porque o texto diz que quando ele começou a gritar, porque ele ouviu falar que Jesus estava ali, ele começou a gritar. E a multidão falou, cala a boca. Cale a boca, cale a boca, cale a boca. É impressionante como que a multidão sempre vai tentar sufocar o nosso clamor a Deus. Sempre. Para tudo, tá? Lembra daquele vídeo que eu mostrei para vocês? Quer dizer, que eu fiz, não sei se vocês assistiram. A professora, ela está na faculdade e ela diz que vai fazer um experimento. Ela pega um livro, acho que é verde, se eu não me engano, e ela diz assim, ó, vamos combinar aqui que o livro é rosa. Eu não lembro que cor era. Vamos combinar aqui. Quando o aluno atrasado chegar, eu vou mostrar o livro, que é verde, mas vocês vão dizer que é rosa. Eu vou perguntar para vocês que cor é, e todos vocês vão dizer que é rosa. E todo mundo começa a dizer que é rosa. A primeira pessoa diz que é rosa, esse aluno que chegou atrasado, que não sabia do combinado, ele começa a rir. Mas a segunda diz que é rosa, a terceira diz que é rosa, ele começa então a duvidar dele mesmo. Fala, peraí, será que eu é que sou idiota? A multidão é terrível. E isso é real, porque Maquiavel Pedagogo é um livro em que ele narra exatamente isso, como que os progressistas se utilizaram dessa ideia de que o ser humano, do efeito manada, o ser humano segue mesmo. Lembra, eu já contei para vocês? Eles colocaram pessoas em um lugar, na sala, e um rapaz não sabia de nada, mas todo mundo ali estava combinado. E eles faziam linhas, na vertical assim. E uma linha visivelmente menor que as outras. E eles perguntavam, qual linha é menor? E todos os outros, de propósito, erravam. Erravam, diziam, essa aqui. E não era. Resultado, mais de 80% daquelas pessoas que estavam ali, que não sabiam de nada, elas seguiam a maioria. Pense bem, quantos empresários que foram calados pela multidão? Quantos? Quantas pessoas que um dia ele falou, eu vou abrir um negócio aqui na garagem da minha casa. Aí veio a multidão, o pai, a mãe, sei lá quem. Você está louco?
Você está louco? Quantos? 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 Quantas pessoas não ousaram fazer certas coisas porque a multidão ficou falando, não dá, você está louco, meu Deus. A multidão é terrível, nos impede de atingir nossos objetivos e pior de tudo, nos impede de clamar a Deus. É terrível, é terrível. Quando eu fui processado pela 4ª vez, e eu perdi 7 quilos, um dos motivos foi por conta disso, porque era muita gente me dizendo de tudo que é lado que eu estava errado, que eu tinha que ser preso. E aí, lá no 4º dia, eu disse, né, nos meus vídeos eu disse que psicologia tem um monte de problema, que depressão não é doença e tal. Lá no 4º dia eu falei, gente, será que eu estou certo? É tanta gente me xingando. É terrível. Todo mundo começa a te xingar. Você começa a falar, será? Eu acho que eu deveria ficar quieto mesmo. Mas diz o texto que o cego não fez isso. Quanto mais o povo tentava pará-lo, mais ele gritava. Mais ele gritava. Sabe, a multidão, ela é terrível porque ela não tem rosto. Ela não tem. O indivíduo, ele fica corajoso no meio da multidão. Já foi ao estádio? Vai ao estádio. Rapaz, o povo fica macho. Eu estava um dia lá no Maracanã. Estava lá no Maracanã, fui assistir um jogo do Flamengo. E aí, do meu lado, nossa, o povo parecia que estava todo mundo endemoniado. Todo mundo, eles gritavam. Assim, gente, sem exagero. Mas aí eu pensei, eu falei, nossa, esse cara aqui, eu ouvi a conversa, né? Um era, se não me engano, era advogado, aí o outro lá era empresário. Eu falei, eu duvido que esse cara faça isso aqui no outro lugar. Gritando alucinadamente. E corajoso. Corajoso. Um lá gritava, eu não lembro quem que foi. Não lembro qual jogador, ele estava muito bravo com o jogador. Dizendo, eu vou te matar. Eu vou te pegar, seu infeliz, não sei o quê. As pessoas ficam corajosas no meio da multidão. Não apenas no estádio. Pode ser na multidão da internet, pode ser na multidão da rua. Se, por exemplo, todo mundo está falando algo, ele fala também. Se você se dispõe a fazer algo que ninguém está fazendo, aí a multidão, que pode ser um parente, um colega, eles ficam corajosos para ir contra você. Por quê? Porque está todo mundo. É você sozinho. Na nossa caminhada com Cristo, a gente é sozinho inúmeras vezes. Lá fora, totalmente sozinho. No trabalho, totalmente sozinho. Tem uma multidão ali contra nós. Ontem uma irmã me enviou uma mensagem dizendo que a filha dela, num trabalho na escola, tinha que contar sobre o livro que ela estava lendo. E o livro que ela estava lendo era a Bíblia. E aí ela falou do livro na escola. 3 anos a partir dali. 3 anos de tormento. 3 anos sendo perseguida. 3 anos. Até agredida ela foi. E ela conta, foi a partir dali. A minha filha contou sobre a Bíblia, a partir dali ela começou a ser perseguida. Tem uma multidão que é muito corajosa. Porque está ali, sem identidade, está no meio da massa, sabe? Vira um purê de batata sem identidade. Então a gente tem que ter uma força moral e uma fé forte para, mesmo quando eles tentam nos calar, mesmo quando eles dizem, não dá, cala a boca, fica quieto, o que você está falando é loucura, o que você está fazendo é errado, fica quieto. A gente tem que se manter firme e continuar clamando a Deus. 5º, ele pediu a coisa certa. Ele está cego e Jesus pergunta a ele, o que você quer que eu faça? Os homens hoje também estão cegos, mas eles não querem ver. Os homens de hoje também estão cegos. E se Jesus perguntar a eles, o que vocês querem? Eles dizem, eu não quero ver não, eu quero uma casa na praia só. Mas cego, o que você vai fazer com ela? Tem problema, quero uma casa na praia. Eles estão angustiados, eles estão em trevas, eles estão na ignorância. E ao invés de clamarem, Senhor, ilumina o meu entendimento, me salva, me livra da estupidez, porque esse é o meu grande problema. Porque de que adianta? De que adianta dinheiro se a minha alma vive na favela? Se a minha alma vive em frangalhos? De que adianta? De que adianta? Ele pediu a coisa certa. Nós também precisamos pedir a coisa certa. E 6º e último princípio. A tua fé te salvou. Em Efésios, Paulo diz que a fé que há em nós é dom de Deus. Ou seja, Deus é o proprietário dessa fé. Ele que deu a fé para nós.
Mas aqui Jesus olha para ele e fala: a tua fé te salvou, a tua. Aqui a gente tem, eu acredito, talvez mais uma vez, a união da soberania de Deus com a responsabilidade humana. O Deus que é soberano sobre tudo, que ele controla até o fio de cabelo que cai da sua cabeça. O Deus que é soberano a ponto de o salmista falar que Deus escreveu, e não apenas escreveu, mas ele também determinou todos os dias das nossas vidas. Ou como Paulo fala em Efésios, em que Deus gera em nós o querer e o realizar. Deus gera em nós o querer e o realizar. Mas ao mesmo tempo, diante de toda essa soberania, Deus diz: a tua fé te salvou. Mostrando que para nós, ainda que a gente não consiga explicar, porque essa é uma grande diferença, tá? Da gente calvinista para os arminianos e por aí vai. A gente também acredita que nós somos completamente responsáveis. Porque a gente vê passagens bíblicas, e várias, e centenas delas, dizendo isso. Para a gente ser responsável, falando da tua fé e por aí vai. A gente crê nisso. Mas a gente também crê nessas outras que diz que Deus é soberano sobre tudo. Mas, pastor, como é que você une as duas? Eu não sei unir. Eu só sei que Deus declara as duas e eu creio nas duas. É só isso. Eu creio que Deus é completamente soberano e eu creio que o homem é completamente responsável por aquilo que faz. Tudo. Pastor, isso aí não respeita a lógica de Aristóteles. A de Aristóteles, não. É quem diz que ele que determina, né? Quem determina é Deus. E eu, em minha limitação, eu só creio que Deus é soberano e, ao mesmo tempo, nós somos completamente responsáveis por aquilo que fazemos. É a minha fé. É a minha fé. E por isso, eu e você precisamos nos lembrar daquilo que Jesus disse, que quando ele vier, no fim dos tempos, a fé dos homens estará abalada. A apostasia é um dos sinais da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, a ponto de Jesus perguntar retoricamente: haverá fé na terra? É óbvio que é uma retórica, é óbvio que ele sabe que é uma pergunta retórica, ele sabe que os seus estarão ali. Sempre haverá 7.000 que não se dobraram. Mas a pergunta dele: haverá fé na terra quando o Filho do Homem vier? Sim, ele sabe que haverá, mas é para retratar. Muitos estarão incrédulos. Muitos não mais vão crer. Muitos deixarão de crer, não apenas que Deus existe, que Jesus é o Salvador, mas também deixarão de crer que Deus continua operando milagres na vida daqueles que creem. Não crerão, se tornarão incrédulos. Incrédulos. Mas isso não deve ser, isso não deve acontecer conosco. Nós fomos chamados a crer. Nós fomos chamados a confiar que existe um Deus que é solícito e mais compassivo, profundamente condoído, como diz o texto. A expressão, como eu disse para vocês no começo, é movido pelas entranhas. Sabe por que é movido pelas entranhas? Condoído é movido pelas entranhas. Quando a minha filha, a minha 02, ela quase morreu nos meus braços, vocês sabem, a dor aqui foi tão grande, eu dei o tapa nela, ela voltou e voltou a respirar. Mesmo assim, eu fiquei 3 dias aqui, ó, uma dor aqui. Uma dor. Você nunca teve isso quando, por exemplo, você foi, sei lá, uma ansiedade muito grande? Aí dá uma dor aqui. Foi falar em público, estava apavorado. Uma dor aqui. Pastor foi na sua casa sem avisar. Dá uma dor aqui. Eu nunca faço isso. Nunca ligo para o irmão, quero conversar com você. Eu já vejo a alma saindo já. Eu já falo: não, irmão, só quero ir aí tomar um café, posso? Já fica apavorado. Tem isso. Porque é isso mesmo, parece que a gente sente aqui essas emoções. Então, quando ele fala de Jesus, ao ver ele profundamente condoído, ele quer dizer o seguinte: Jesus olhou para a situação de miséria dele e ficou profundamente sensibilizado. Uma outra palavra para isso é compaixão, que dá a ideia de sentir a dor do outro. Essa é a ideia. Ou seja, Deus olha os seus eleitos antes da fundação do mundo, e ele está profundamente sensibilizado, ou seja, Deus, ele se importa com o seu povo. É só isso. Ele guarda o seu povo. O vigia de Israel, ele não dorme. Ele cuida de nós, ele guarda. Ele ama o seu povo. Ele morreu pelo seu povo. É isso que ele está mostrando para nós. Que as nossas angústias e as nossas misérias não passam desapercebidas do nosso Criador. Que ele está trabalhando nas nossas vidas. Que uma hora ele vai passar ali na frente da gente. E a gente vai clamar. E ele vai ouvir. É isso que esse texto
quer mostrar para mim e para você que Deus continua operando na vida daqueles que creem. Tua fé te salvou, meu filho. Que Deus continua profundamente tocado pelo seu povo, profundamente preocupado com o seu povo, porque Ele morreu pelo seu povo. Ele se fez gente pelo seu povo, para salvar o seu povo, para redimir o seu povo, para restabelecer o seu povo. Mas você crê? Vamos ficar de pé?